uma coisa singular na Bíblia. Todo mundo que escreve sobre a vida de seus heróis embeleza demais a história. Faz com que as falhas dos seus heróis praticamente desapareçam. Até nós fazemos isso. Eu vou fazer uma biografia aqui de John Wesley. Eu admiro muito John Wesley, João Calvino, outro. Aí parece que o homem foi só santo e não teve problema algum e tal. Mas leia a Bíblia. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus 3 vezes, que Tiago e João quiseram pedir fogo sobre Samaria, que brigaram para saber dentre eles quem era o maior. Isso não é normal. Não é normal que pessoas contem a história de seus personagens, seus heróis e tal. E olha que no Velho Testamento Jesus não tinha vindo, os heróis seriam Abraão, Davi. Mas conta as histórias dos seus erros, das suas falhas. Um fala da falha do outro e da sua própria falha. A única pessoa que é enaltecida na Bíblia é Jesus. Então nós percebemos que os autores escreveram com sinceridade, com autenticidade, porque senão eles teriam se promovido. Mas... Próxima pergunta. Dr. Marcos Eberlin, Deus guiou a evolução? Essa é uma ótima pergunta, porque há um movimento no meio das nossas igrejas, e acho que talvez seja o maior perigo que nós vivemos. Um movimento que tenta casar o nosso Deus com a evolução, com a ciência, com o Big Bang, fazendo um compromisso da luz com as trevas. E querendo nos fazer convencer, não é, de que a ciência é soberana, que a ciência descobriu a origem do universo e da vida, e querendo colocar o nosso Deus lá. E eu acho isso é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Uma vez eu estava do lado do Michael Behe, que é o mais famoso defensor do design inteligente, e perguntaram para Michael Behe, Deus guiou a evolução? Aí Michael Behe disse o seguinte: olha, Deus poderia ter feito do jeito que ele quisesse. Deus poderia ter guiado a evolução, Deus poderia fazer de várias e várias formas, porque ele é Deus. Mas a única coisa que eu sei é que ele não usou a evolução. Por quê? Porque a evolução não faz sentido do ponto de vista científico. Ela não fecha as contas com a ciência, com as evidências. Ela não faz mais sentido hoje à luz dos mais recentes conhecimentos científicos. Então eu não sei como Deus criou, eu só sei que ele não usou a evolução. Então é imaginar, não é, que Deus, eu sempre costumo dizer assim, Deus é gente que faz, e faz bem feito. Então a gente acreditar naquele Deus do devagarinho, né? Que resolveu fazer a vida e começou a testar, brincou de Lego, começou a fazer, não deu certo, fez de novo, até, né, que surgiu alguma coisa que prestasse. Deus não é assim. Deus é que nem o cara do Mamerindus, é gente que faz, lembra? E faz bem feito, não é? Nunca na história desse planeta se viu alguém usar processos naturais não guiados para fazer alguma coisa. Não faz sentido. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. A ideia de um Deus que guiou a evolução torna o Deus um Deus sanguinário, um Deus cruel, né? Que sacrificou um Deus imperfeito. Não faz sentido. Então, tudo que a gente sabe hoje, não é? Do ponto de vista científico, vai contra a ideia da evolução. E como é que a gente vai colocar Deus lá? Num processo científico inviável. Então não caia nessa armadilha. Acho que o melhor caminho, o caminho mais fácil para um cristão se tornar ateu é aceitar o evolucionismo teísta. Por quê? Porque ele vai dar valor à ciência. A ciência está certa. E Deus está colocado lá, mas ele vai perceber que o Deus da evolução não é um Deus que é digno de ser adorado. E aí o que ele faz? Ele larga Deus e fica com a ciência. Então cuidado, é um caminho perigosíssimo. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia, que o cristão não deve aceitar. Glória a Deus. Doutor Glauco, se a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens ao longo de quase 2000 anos, como pode ela nunca ter sido adulterada? Em primeiro lugar, antes de eu responder a pergunta de maneira mais factual,
vou para o caráter de Deus. Deus não iria se auto-revelar, inspirando os autores a escrever a sua palavra, para em seguida permitir que ela fosse adulterada. Então, se eu creio na inspiração, eu tenho que crer na providência de Deus, que guarda o texto ao longo dos séculos, né? Deus não é o Deus só do começo, é o do começo e do fim. É como eu estou dizendo, não teria sentido ele se auto-revelar para deixar o homem estragar o que ele deixou para nós. Agora, é bom que se diga o seguinte, em relação ao Novo Testamento, por exemplo, nós temos manuscritos, que obviamente não são os originais, são cópias, muito próximo dos originais, da época em que eles foram escritos originalmente, muito mais próximos do que nós temos manuscritos de Platão, de Aristóteles e de tantos outros filósofos e personagens da antiguidade, que os historiadores não costumam questionar a veracidade. Então, pela mesma lógica, se não se costuma questionar a veracidade de cópias de autores tão distantes no tempo, e essas cópias tão distantes dele, não haveria sentido em questionar, por exemplo, as cópias do Novo Testamento, tendo cópias tão próximas dos eventos remanescentes e tendo tantas cópias. Nós não temos tantas cópias de Platão, ou de qualquer obra de Platão, de Aristóteles, tal, como nós temos cópias do Novo Testamento. Encontramos cópias em várias regiões, porque o cristianismo se disseminou. E essas cópias, né, testemunham entre si a validade umas das outras. Então nós temos uma multiplicidade de cópias, de regiões diferentes e próximas dos eventos. Agora vamos ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento é sabido que os escribas, eles tinham um cuidado exagerado como copistas, para copiar os manuscritos. O cuidado era tão exagerado que somente depois de eles conferirem palavra por palavra, é que eles lançavam esse novo manuscrito e até às vezes desfaziam o velho, porque já estava mais velho e esse estava mais novo. Nós até hoje não sabemos o nome de Deus, a pronúncia. Alguns dizem que é Yahvé, Jeová, o tetragrama. São 4 consoantes, nós não sabemos a vogal, porque em hebraico só existe a consoante, não existe a vogal. Nós sabemos a vogal pela fala. Então é como se no princípio tivesse N, aí tira o O, pula para o PR, não tem o I, tem o N. Mas como é que a gente sabe qual é a vogal que está lá? Porque é falado, de boca para boca. O judeu, quando ia escrever o nome de Deus, ele lavava as mãos a cada letra que ele escrevia. E ele tinha tanto medo de pronunciar o nome de Deus em vão, que ele nunca falava. Aí nós não sabemos quais eram as vogais. Aí por isso que surge aquela dúvida, Yahvé, Jeová, como é que é a pronúncia correta? Então você vê como ele era cuidadoso, reverente com isso daí. Nós tivemos a descoberta mais recente de manuscritos do Mar Morto do Velho Testamento. Esses manuscritos lá, que foram encontrados no Mar Morto, são muito mais antigos do que aquele de que nós dispunhamos até então. E foi feita a conferência e a exatidão é impressionante. O livro do profeta Isaías, que foi o livro encontrado, o rolo encontrado mais completo desses manuscritos do Mar Morto, foi conferido e é impressionante. Há algumas variações de digitação, de palavras com o mesmo sentido, mas é exatamente a mesma coisa, não teria que mudar nada, porque a Bíblia é fiel. Então nós temos essa prova histórica e nós temos pela nossa fé a certeza de que o Deus que nos deu as Escrituras é poderoso para preservá-la no tempo. Glória a Deus. Próxima pergunta. Dr. Marcos Eberlin, como explicar os tantos pontos do universo completamente hostis ao homem, uma vez que todo o universo foi projeto de forma, ou acho que projetado de forma inteligente? Exemplos, supernovas e buracos negros. Os céus proclamam a glória de Deus, né? O que acontece? O universo, ele foi feito para testificar a glória de Deus.
Então, o universo funciona como o teto da Capela Sistina, né? Deus fez os demais planetas e tudo mais, não para que habitássemos nele, mas para que servissem como testemunho da sua glória, do seu poder, da sua divindade, da sua criatividade. Então, o que ele fez? Ele criou planetas e estrelas, né? Cada uma de um tipo, cada um de um jeito, né? A gente vê planetas, mesmo no sistema solar, cada planeta é único e específico, e ele conhece todos e a chama pelo seu nome. Mas entre todos esses planetas, ele escolheu um, a joia da criação do universo, a Terra. E o que ele fez? Ele preparou esse planeta de uma forma especial, única no universo, para que nós pudéssemos viver aqui. Então, de tudo que ele criou, um único, ele separou para que vivêssemos. E ele acertou as condições para que esse planeta fosse único. Então, nós temos aqui milhões e milhões e milhões de características únicas que só a Terra tem. Não sei se vocês veem, né, mas de repente aparece, tem um blog, é um rapaz da Folha, ele chama Salvador Nogueira, ele se auto-intitula Mensageiro Sideral. E a NASA está tentando encontrar outros planetas por aí, né? E vira e mexe, eles falam assim, extra, achamos outra terra. Aí você vai ver a outra terra que eles acharam, eles estão numa região habitável. O que é? A única coisa que aquele planeta tem é um diâmetro e uma órbita próximo ou proporcional ao diâmetro e à órbita da Terra em relação ao seu Sol. Mas a gente vê ali um planeta árido, né? Estéril, sem condição de vida. A gente tem nesse planeta Terra milhões e milhões e milhões e milhões de condições únicas. Deus criou um berço, né? A analogia é essa. Deus criou um bercinho especial nesse universo imenso, para que nós pudéssemos ser acomodados, para que a gente pudesse ser alimentado, para que a gente pudesse descansar, viver, ter nossos filhos, não é? Um planeta especial com uma atmosfera única, né? Que nos protege da radiação do universo e tudo mais. Então, o universo testifica o design inteligente dessa forma que a gente acabou de descrever. Um único planeta especial reservado para nós, e os outros para testificar do poder e da diversificação da divindade, da criatividade desse Criador. Glória a Deus. Próxima pergunta, Dr. Glauco Barreira. Se a Bíblia é o único livro sagrado, todos aqueles que nunca tiveram acesso a ela, nunca tiveram uma chance de crescer no conhecimento de Deus? Bem, existe uma colocação que a gente faz em relação a isso. Todos nós temos uma revelação natural, assim eu creio. Essa revelação natural está em nós mesmos, por exemplo, nós temos no interior do nosso coração um testemunho de que Deus existe, é o que Calvino chamava de sensu divinitatis. Nós temos a nossa consciência, que mostra uma legislação moral. Havendo uma legislação, há um legislador. Ao infringir essa lei, nós sentimos a culpa. Então, se há uma culpa, há um juiz, alguém perante quem nós somos responsáveis. E os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. A partir desses dados da revelação natural, é possível o homem chegar a alguma informação acerca de Deus. Além da revelação natural, dessa maneira que tenho apresentado, no homem e na natureza, há uma revelação natural na história. Se nós viemos de um berço comum, todos somos descendentes de Adão e Eva, então as culturas registraram muitas coisas que estão na Bíblia, não tão perfeitamente como ela, mas tem. Por exemplo, histórias do dilúvio, tem. Histórias acerca da queda, de um estado original do qual o homem decaiu. Nós encontramos isso em várias culturas. Então, com esses elementos fragmentários do testemunho da natureza, é possível ao homem chegar a muitas informações acerca de Deus. Por exemplo, Zenon de Eleia, que era um filósofo grego, ele dizia o seguinte: Deus é um, porque o universo é um cosmos, é ordenado. Se fosse mais de um, estariam se degladiando e não poderia haver ordem. Ele diz, também Deus é um porque é todo-poderoso. Se houvesse dois, nenhum era todo-poderoso, um limitava o outro. Ele disse, Deus, para que supervisione todo este universo, tem que estar em todo lugar.
ele é onipresente, mas eu não o vejo em todo lugar, então ele tem que ser imaterial. Você nota, um filósofo grego, sem nenhuma informação da Bíblia, só por esses elementos foi concluindo isso. Quando os colonizadores espanhóis chegaram na América, eles se surpreenderam, porque dentre aquelas tribos, eu não me lembro se é astecas, maias, incas, eu não me lembro qual das três, mas teve uma que eles descobriram que na história delas houve um tempo em que foram monoteístas. Esses grupos adoravam o sol, mas um rei dentre eles, chamado Viracocha, havia percebido que quando uma nuvem passava, o sol não brilhava. Aí ele dizia, como é que pode ser o sol o Deus se uma nuvem obstaculiza sua imagem? Aí ele concluiu haver um só Deus e que aquele Deus era imaterial. Então eles se surpreenderam com isso. Então quando esse conhecimento de Deus fragmentado está no homem, e o homem a partir dele deseja conhecer mais, eu creio que Deus vai fazer chegar a ele o conhecimento do Evangelho. Como? Eu não sei, mas Deus vai fazer chegar. Exemplos na Bíblia, Cornélio. Cornélio era um homem que só conhecia o Velho Testamento, não sabia nada sobre Jesus, mas ele era temente a Deus e tal. Deus apareceu a ele em visão, mandou ele ir ter com Pedro, apareceu a Pedro. Deus disse, esse homem vai conhecer, porque ele quer conhecer. Então Deus guiou. Vamos a outro exemplo, o eunuco, que estava passeando lá no meio do deserto, lá na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, interessado em saber. Deus fez Filipe chegar até ele e pregar, e depois ainda arrebatou Filipe para ele ir para outro canto. Nós vemos que Paulo foi à Macedônia porque teve a visão de um homem macedônio dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Quer dizer, Deus viu naquele povo uma sede. Quer ver um outro exemplo? Paulo vai no navio e naufraga, e vai bater numa ilha, ilha de Malta. Por que Deus queria que Paulo fosse para aquela ilha de Malta pregar? A Bíblia diz assim, Paulo fala assim, que eles nos trataram com muita humanidade. Então eles tinham alguma sensibilidade, e Deus quis dar a eles a oportunidade do Evangelho. Então eu creio que povos que dentro dessa pequena revelação natural que é dada, manifeste um anseio, comece a querer descobrir, eu creio que Deus vai orientá-los no percurso. Deus vai fazer um missionário chegar até eles, Deus vai se revelar a eles de alguma forma, mas Deus não vai deixar ninguém sem oportunidade. Uma coisa interessante é um livro chamado O Fator Melquisedeque. As histórias que interessam desse livro tem até nesse meu livro aqui, que eu não trouxe, infelizmente, é o Imaginário e as Crônicas de Nárnia, onde eu falo exatamente isso, de tribos, onde missionários chegaram, e nessas tribos eles se surpreenderam, porque eles disseram o seguinte, olha, nós estamos aqui, e há uma cultura dentro da nossa tribo, de que um homem chegaria aqui com um livro, e que esse livro nos abriria as portas para o caminho da salvação. Aí o missionário ficou impressionado com a história que eles tinham da origem da queda, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, só pelas reminiscências culturais, como eu estou dizendo, todos nós somos herdeiros de uma mesma história, eles tinham ainda preservado a história da queda, e que a salvação viria por alguém que trouxesse um livro, eles tinham essa esperança. Aí quando o missionário chegou lá, sacou a Bíblia e disse, eu vim aqui e eu tenho o livro. E toda aquela tribo se converteu ao Senhor. Glória. Então Deus é poderoso para alcançar aquele em cujo coração ele vê o desejo. Glória a Deus. Então, espero que os irmãos tenham sido esclarecidos quanto a essa